Então vamos para a nossa reunião de número 23. Estamos prosseguindo aí. Semana passada a gente começou a falar do capítulo 4, né? Depois de falar quase 6 meses do capítulo de 1 ao 3, a gente começou semana passada do capítulo 4. Então a gente leu Apocalipse 4 e 5, só relembrar rapidinho aqui, que é uma cena, uma reunião com duas cenas. Nós estamos estudando a primeira ainda, no Apocalipse 4. Aí, para a gente entender o que tem a ver com o que quer dizer o Apocalipse capítulo 4 e 5, eu considerei 3 perguntas e acrescentei mais uma hoje que eu tinha esquecido semana passada. Nós vimos o quando, o onde, hoje nós vamos ver o que é que está acontecendo ali e por quê. Por que não vai dar tempo não, a gente vai ver semana que vem. O quando nós já vimos, que por mais que alguns entendam que aquilo ali aconteceu na ascensão de Jesus, a gente viu que não. E o próprio texto diz que as coisas que depois vão acontecer. O Apocalipse foi escrito no ano 94, não faz sentido que isso foi uma coisa que aconteceu quando Jesus subiu aos céus. A gente viu isso aí baseado no próprio texto bíblico, né? Não numa interpretação minha ou de alguém. Está escrito lá que as coisas aconteceram depois. E vimos. Oi, Lude. Na joia, seja bem-vinda. Fica à vontade aqui. Começou agora. E nós vimos também o onde que aconteceu essa cena aí no céu. E aí a gente fez aqui um breve geografia do universo, né? Ou da criação de Deus. Aí pus um pouquinho de pimenta, mas aí nós vimos principalmente a parte acima da Terra, que Deus criou os céus e a Terra. Que a Bíblia que existem várias regiões acima da Terra, que a Bíblia chama de céus no plural. E o que aconteceu no capítulo 4 e 5 é na que a gente chama de terceiro céu. Daí eu mostrei que não é bem onde está o trono de Deus. Então nós vamos ver o que é esse conselho de Deus que eu dei o título aqui, baseado no próprio texto bíblico que a gente vai ler hoje. Que a gente viu que existe realmente um terceiro céu. Lá nos versículos de Deuteronômio, 1 Reis e Neemias fala céu do céu. A gente viu isso aí. Então existe andares aí para cima. E que esse primeiro céu a Bíblia chama de firmamento e fala que ele é sólido como um bronze fundido. Ele é duro. Como é que... É o que a Bíblia diz. Mas aí é outro assunto. Então a gente vai considerar hoje o que está acontecendo aqui no Apocalipse 4. Nessa reunião, nessa cena aí que tem um trono principal, 24 anciãos e 4 seres viventes. Então a gente já viu quando e onde. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Então vamos ler aqui os 4 primeiros versículos do Apocalipse 4, só para a gente relembrar. Apocalipse 4:1. Aí João falou assim: depois destas coisas, eu vou sempre repetir, que coisas? 7 igrejas. Esse período é de 2023 anos, 24 anos. E está continuando. Depois destas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Agora a gente já viu que é no céu lá em cima. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que, depois destas, devem acontecer. Então vai acontecer ainda essa cena do Apocalipse 4. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos assentados 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. No versículo 6. E também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser semelhante ao homem.
E o quarto semelhante a uma águia voando. Então até aí tá bom. Só para a gente ver os personagens dessa cena. Boa noite. Um trono central, 4 seres viventes e os 24 tronos. Então a gente viu o relato dessa cena. Então nós vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia fala que tem um trono central aqui em Apocalipse 4. Mas se a gente investigar com cuidado, igual a gente falou semana passada, um trono, ele não mostra só um lugar de assentar. Ele indica um lugar de autoridade e uma função. Então vamos ler aqui, Apocalipse 4, 1, nós já lemos, um trono central. Agora 1 Pedro 3, 22. Só voltar um pouquinho para trás aí. No 21 fala assim, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. 1 Pedro 3, eu estou lendo no 21. Aí no final fala assim, pela ressurreição de Jesus Cristo, agora no 22, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então Jesus está sentado à destra de Deus, mas não é isso que a gente viu no capítulo 4, não. Ele vai ser apresentado diante do trono depois, em pé. Vocês vão ver por que tem esses detalhes, essa diferença. Agora em Hebreus, capítulo 7. 7 não, 10. 10. Hebreus 10, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Era o que acontecia no Velho Testamento. Mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. E o que Jesus está fazendo lá? Está escrito aqui: daí por diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então aqui quem escreveu Hebreus está fazendo uma mesma referência que está escrito no Salmo 110. Então Jesus está esperando, aqui indica uma pausa. No dia que ele subiu para ascender aos céus, ele está à destra de Deus esperando o dia que Deus vai pôr os inimigos sobre os seus pés. Ele está sentando o quê? Como a gente falou semana passada, sentado como sumo sacerdote. Ele não está sentado fazendo nada. Ele está ministrando sobre a igreja. O sacerdote é que faz mediação entre Deus e os homens. Está cuidando da sua noiva, preparando ela. Aí, por enquanto, hoje está na função de juiz. E aguardando o dia que, como juiz, o Pai vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. O restante do Apocalipse. Então a Bíblia nos mostra que existe 2 tronos. Existe o trono real, que é a morada de Deus, vamos dizer assim, né? Deus não tem a morada, que é acima do terceiro céu, como a gente viu semana passada. Mas existe este trono administrativo, que é isso que está acontecendo aqui no Apocalipse 4. Qual que é a diferença? É que nós vamos ver hoje. Um é onde Deus sempre esteve, antes da criação, porque toda a criação é abaixo de Deus, nada pode contê-lo. Jesus assentou à destra do Pai, onde ele estava antes da criação. Só que Deus tem um lugar que ele assume, nós vamos ver aqui para frente, para ele gerir o universo através de um grupo, de um conselho. Aí eu gosto de dar o exemplo que um dos irmãos que eu aprendi isso, ele é inglês. Ele fala que lá na Inglaterra, o rei da Inglaterra tinha o palácio de Buckingham, onde ele mora. E tinha a casa de Londres, acho que chama isso, em Londres, onde ele despacha o seu trabalho. É igual aqui em Minas Gerais. Existe o Palácio Mangabeiras, onde o governador deveria morar, e o Palácio da Liberdade, que é na Praça da Liberdade, onde ele despacha, que hoje é na cidade administrativa. Então Deus também tem essas 2 funções. Tem um lugar que ele toma o assento, aí nós vamos ver agora, para poder executar as suas ações no universo. Porque a gente acha que coisa é automática.
Deus é soberano e ele faz assim e as coisas vão acontecendo. Não, tem toda uma estrutura que está por detrás nossa, que são dois mundos, os céus e a terra. Os anjos não ficam lá cantando para Deus o dia inteiro, não. Deus não precisa disso, não. Então, é isso que nós vamos ver. Por que nós vamos ver isso tudo? Para entender o que está acontecendo no Apocalipse 4 e 5. Porque isso aqui é base para entender todo o resto do Apocalipse. Deus aqui ele vai assumir. Esse Apocalipse 4 é o trono administrativo. É um apelido para a gente entender. E nós vamos ver isso hoje na reunião de hoje, às vezes que aconteceu isso na Bíblia. Deus tomou esse lugar e a partir dali ele tomou decisões. As coisas não são automáticas. Então vamos ler o Salmo 82 e 89. Primeiro 82. E aí, dependendo da versão, vai fazer muita diferença para entender o que realmente está escrito aqui. Deixa eu ver essa outra aqui. Então fala assim: Deus está na Assembleia Divina, ou no Conselho dos Santos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam vagueando às escuras. Abalam-se todos os fundamentos da terra. Eu disse: Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, como homens, haveis de morrer, e como qualquer dos príncipes, haveis de cair. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. No versículo 1, como é que fala da sua Bíblia? É. O que é a sua? Alguém se levanta na reunião dos deuses, no letra minúscula, né? Uhum. E aí, em meio aos deuses, com letra minúscula, julga. Então tá bom, é isso aí que eu queria ouvir. Congregação é reunião, uma assembleia. Não está falando que Deus se assenta no meio de uma assembleia, de uma congregação, de um conselho e julga no meio dos deuses. Então existem outros deuses? Aí que nós vamos entender aqui o que realmente quer dizer isso aqui. Não está querendo dizer a natureza de um ser, e sim a origem desse tipo de ser. Eu vou explicar. Agora virei lá no Salmo 89 que fala a mesma coisa. Versículo 6. 89, 6. Ele faz uma pergunta. Pois quem no firmamento, já sabe o que está falando, no céu, pode se igualar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Um Deus soberano, tremendo na assembleia dos santos, e temível mais do que todos os que estão ao seu redor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então aqui Deus também está sendo perguntado se alguém há semelhante a Deus lá em cima, que ele julga na assembleia dos santos. Então o que mostra que existe, porque as versões que tem, a Assembleia dos Santos, Congregação dos Poderosos ou Conselho Divino. Existe uma reunião que Deus preside, que é a mesma que está acontecendo no Apocalipse 4. Só que a teologia tradicional, a famosa teologia reformada que vem lá da reforma de Lutero, tem dificuldade e fala que isso aqui está falando de juízos terrenos. Que quando vem um pouquinho da linha racional humana, eles querem torcer a Bíblia. Mas por isso que eu pedi a versão do Dé. Porque no original fala assim: Elohim, o supremo juiz, levanta na Assembleia Divina no meio dos Elohims e abre o julgamento. O Elohim no hebraico era um termo para poder designar seres dos céus. Então Deus é um Elohim porque ele é do céu, mas nem todo Elohim é Deus. Então os anjos. Então o anjo é um Elohim porque ele é do céu. Então ele tem mais a ver com a natureza, não tem a ver com a natureza do ser, mas sim da onde que ele é. Por isso que na versão fala que Deus
na Assembleia dos Deuses julga. Então existe deuses? Não, é porque os anjos, quando vieram na época de Noé e na Torre de Babel, se apresentaram como deuses. Aí veio todos os seres da mitologia que se apresentaram como deuses, e por isso que Deus falava com o povo de Israel, e quando chegasse nas outras nações, não misturarei com os deuses dele. Que deuses é esse? Eles foram chamados de Deus porque a humanidade foi corrompida naquela época, nos dias da Torre de Babel. Então Deus tem um conselho que ele julga, que ele se assenta. E por meio desse conselho ele administra a terra. Agora vamos ler de novo o Salmo 82. Deus se assenta na Assembleia Divina, ou no Conselho dos Santos, e julga no meio dos deuses. E aí Deus chama a atenção de alguns aqui. Até quando julgareis injustamente e tereis respeito às pessoas dos ímpios? Fazer justiça ao pobre e ao órfão. Deus está dando uma direção. Proceder retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. E eles nada sabem, nem entendem. Andem vagueando às escuras. Abalam-se os fundamentos da terra. Aí fala assim, vós sois deuses. Por quê? Porque são criaturas de Deus, filhos do Altíssimo. Quando a Bíblia fala de filhos de Deus no Velho Testamento, nós já falamos várias vezes que refere-se aos anjos. Isso aqui é crente? Não, que não tinha nem crente. Essa coisa vos deu o poder de se tornar filhos de Deus depois de Jesus. Se a gente ler lá em Jó 38, eu não vou lá para a gente ganhar tempo. Ela fala que os filhos de Deus cantavam alegremente quando Deus lançava os fundamentos da terra. Os anjos. Então é um termo porque filhos de Deus, porque foram criados direto por Deus. Nós não fomos criados direto por Deus. Nós somos originados do meu pai, da minha mãe, da minha avó. O que foi criado diretamente por Deus foi Adão. Então, até que você pega na genealogia, acho que em Lucas, vai falando, de trás para frente. Jesus, tal, tal, até chegar em Adão, filho de Deus. Tem esse detalhe lá. Porque ele foi o único que foi criado direto por Deus. Então, lá no Velho Testamento, o filho de Deus refere-se aos anjos. Nessa versão, nesse texto aqui e várias outras. Porque a gente fala, isso aqui está falando de crente. Que crente? Crente não era filho, não tinha crente nem era filho de Deus ainda. Porque nós recebemos o poder de ser participantes da paternidade de Deus depois que Jesus veio. Lá o povo era povo de Deus. Então aqui está falando que eles são anjos, filhos de Deus. Todavia, como homens, a vez de morrer. Então prova mais uma vez que há uma distinção. Se eles vão morrer como homens, porque eles não são homens. Então essa parte da teologia que falando isso aqui são os juízes da terra, os reis da terra que não julgam de maneira justa. Aí nesse pedaço aqui cai por terra isso e outros textos que eu vou mostrar. Porque isso aqui, quando foge um pouco a nossa racionalidade, a nossa tradição, fica, mas para que Deus teria um conselho? Nós vamos ver. Ele não precisa mais ter, mas escolheu ter um. Existe também algo acontecendo lá em cima. E no Salmo 89 fala que entre os Assembleia dos Santos. Aí nós vamos ver um outro termo desse lá em Hebreus. Mas aqui deu para entender que existe um conselho divino. Eu vou mostrar mais versículos. Uma assembleia. Eu estou mostrando isso porque o que está acontecendo no Apocalipse 4 é a reunião dessa assembleia, esse conselho. Então vamos ler aqui. E deu para entender, né? Quando fala no meio dos deuses, é porque está falando da origem, de onde que é, não da natureza. Deus, a natureza soberana, onipotente, onipresente, onisciente, só tem um. Os outros são chamados de Deus porque se apresentaram assim à humanidade e porque vêm de lá. Eles são conhecidos como deuses, né? Nas mitologias e nas outras culturas dos povos. Isto é a Assembleia Geral da ONU. O Conselho, a ONU, eles não se reúnem lá para deliberar sobre vários assuntos. Isso sempre existiu em todos os povos, né? Às vezes nas tribos mais primitivas, eles se dirigiam aos anciãos, por exemplo, o chefe da tribo se dirigia aos anciãos para pegar conselhos. Um rei sempre tinha uma comitiva de feiticeiros para pegar conselhos. Isso a gente já falou aqui várias vezes, estudar muitas coisas são só um espelho do que acontece nos céus. Alguém inspirou a humanidade a se reunir assim, porque se alguém sabe que lá em cima era assim. Tudo está em origem em Babel. Já falou aqui, mas... Então Deus também tem um conselho. E nós vamos ver, às vezes, que esse conselho agiu. Então aqui só para ver, mostrar a ideia do que é um conselho, uma assembleia, ou um dos santos. Então vamos ver esse conselho na Bíblia. O Salmo 82 e 89 nós já lemos. Agora tem um texto curioso aqui, Hebreus 12, 23.
Acho que eu perdi onde que está escrito. Mas vamos lá. Vou ler aqui no 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríade de anjos, a universal assembleia. Aí tem uma versão que fala a Assembleia dos Santos. Tem alguma aí? É. Os primogênitos. Não, e depois, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos escrito nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e o Espírito justo aperfeiçoados. Porque tem uma versão que fala assim, olha, no 23, que ele chega, a Igreja dos Primogênitos e a Assembleia dos Santos. Aí então, para completar isso aí, fala então, vamos ler então em Jeremias 23, 18. Esse eu gosto muito. Depois que eu entendi isso aqui, oração para mim tomou um outro sentido muito. Eu que tenho dificuldade de parar para orar, eu gosto de ler. Jeremias 23. Vou ler a partir do 21. Jeremias 23, 21. É o 18. Não, tá a partir do 17. Porque o 20. É isso mesmo. Isso aqui é Jesus, é Deus chamando a atenção dos profetas de Israel. Vamos ler a partir do 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Parecendo com hoje, né? Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo que anda na teimosia do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Tomaremos o Brasil para Jesus. Fecha o parênteses. Pois quem, está falando dos profetas, quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor. A sua indignação, qual tempestade devastadora já saiu, e descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas, se tivessem assistido ou comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam desviado do seu mau caminho, da maldade das suas ações. Então Deus, além de denunciar os profetas que eram falsos profetas, falou o motivo deles serem falsos profetas. Quem deles compareceu ao meu conselho para ouvir a minha palavra? Quando a gente fecha a porta do quarto, como Jesus falou lá na oração do Pai Nosso, entra no teu aposento, fecha a porta, que teu Pai em secreto te recompensará. Você entra nesse conselho aí. A sua voz é ouvida aqui. Não só a sua voz é ouvida aqui, mas você também tem que ouvir o que está sendo falado aqui. É isso que Deus falou. Quem compareceu para ouvir no meu conselho? Não era meu conselho na minha opinião. Conselho aqui com C maiúsculo, na minha reunião. Então, nós olhamos, por isso que lá em Efésios fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. A gente pega esse versículo, isso é representativo. É aqui, ó. Porque as coisas de Deus são decididas dentro de um conselho. E Deus escolheu assim. Mas como eles fazem o que eles querem? Não. Aí eles conhecem a vontade de Deus. Quando o Supremo Conselho nosso lá, Superior Tribunal de Justiça reúne, eles não julgam conforme a cabeça deles, conforme o que está escrito deveria, né?
na Constituição. Assim eles fazem conforme a vontade de Deus. Então nós somos julgados e somos dirigidos por ele? Não. É só um intermediário que Deus escolheu. Assim como somos intermediários uns para os outros. Então quando a gente ora, está falando aqui, quem compareceu ao conselho para me ouvir, se tivesse comparecido, não teriam falado que eu não mandei. Quando você ora, e nós vamos ver mais para frente, que as nossas orações são colhidas pelos anciãos como incenso, são apresentadas para Deus. Então eles recebem, nós também recebemos algo disso aqui. Por isso que nós estamos assentados lá nas regiões celestiais, aonde? Em Jesus Cristo Jesus. E fica esse trem vago. Nós agora temos acesso aqui porque Jesus nos colocou aqui. E mais para frente eu vou falar, nós vamos assumir o lugar disso aí. Os vencedores vão assumir o lugar nesse conselho no reino milenar. Por isso que nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse 20 fala, ele foi colocado tronos, e a eles foi dado o poder de julgar. Nós não vimos aqui nas 7 cartas que uma das promessas aos vencedores é que vocês sentarão no trono, e aí Mateus fala que nós julgaremos as 12 tribos de Israel, a igreja. Então nós vamos governar. O que é feito pelos anjos hoje, vai ser feito pela igreja. Então eu estou mostrando o conselho que está aí. Quando a gente ora, nós estamos participando dele. Interceder tem que orar para quê? A gente ora para Deus. Mas existe gente vendo e ouvindo. Existe uma logística. A gente costuma manter automático, né? E qual que é a importância disso? Primeiro, para entender a Bíblia, e para mim fica mais perceptível, fica mais real, fica mais legal. Existe algo acontecendo lá em cima. Então, eu já li Efésios, já falei, nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, assentado com Cristo. E em 1 João, fala que nós temos um advogado diante do Pai. Um advogado é para defender. Advogado aonde e para quê? Aqui, nesse conselho. Não que isso aqui está na mão deles. Deus é que preside. Nada acontece fora da sua vontade, mas ele tem os meios de fazer a sua vontade acontecer. E nós vamos ver alguns exemplos aqui na Bíblia. Então, primeiro eu estou mostrando alguns lugares onde aparece esse conselho de Apocalipse 4. Os 24 anciãos, nós vamos ver mais para frente. Hã? Nós vamos ver mais, acho que vai dar tempo de falar hoje, mas é isso mesmo. Quem são eles? É um tipo de ser espiritual. A gente só fala de anjo, mas a gente fala de príncipes, potestades, querubins. Então tem outros seres lá na criação de Deus. Então a gente está vendo aqui que Jesus é nosso advogado aqui nesse conselho, porque alguém nos acusa lá. E a gente vai ver isso aqui. Então existe uma logística no céu acontecendo. Jesus não é o sumo sacerdote, advogado, para quê? Não é um teatro, não. Tem coisas acontecendo. E por isso que um dia, nós vamos ver no capítulo 5, ele vai deixar de ser o sumo sacerdote, que hoje está ministrando sobre nós, para tomar a sua posição de juiz. Que no capítulo 5 aparece alguém aqui nesse concílio, mas nós vamos chegar lá. Aqui primeiro eu estou apresentando o concílio, reunido pela última vez. Mas eu não vou adiantar, não. Essa é a última reunião desse concílio. E o resultado desse conselho, igual tem na ONU lá, é o livro selado com 7 selos. E só tinha alguém digno de abrir esse livro. E João chorou muito. Quem que vai abrir? Um dos anciãos falou, preocupa não que tem alguém. Eles sabem, eles participaram e conhecem a vontade de Deus. Então eu estou apresentando um conselho, por quê? Para entender o Apocalipse 4. Eu, quando comecei a estudar, Apocalipse 4 e 5 é só para constar. Porque parece uma reunião no céu, estão cantando para Deus, né? Eles ficam louvando para Deus. Aí depois que abriu essa visão, eu falei, nossa, que legal, é bem diferente. Então aqui eu apresentei o conselho. Mas como eu falei que Jesus é advogado, você tem um advogado, tem um réu e tem um acusador. Então nós vamos ver algum texto aqui que o Satanás, ele não participa desse conselho, mas ele comparece aí de vez em quando e ele tem acesso. Vamos ler lá em Jó. A gente conhece o texto, mas eu não vou ler aqui só para a gente agora ler, ver em outra ótica o texto de Jó. O quê? João 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. De novo, os filhos de Deus aqui não é reunião de igreja, não.
Porque o livro de Jó é antes de Abraão ainda. Não tinha nem o povo de Israel. Filhos de Deus aqui, os anjos. E o Satanás veio no meio deles e Deus perguntou. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Por que você veio aqui? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Mas eu não vou ler o restante não, que é só para a gente ver que no meio desse conselho, Satanás se apresentou. Agora no 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então parece que tem uma periodicidade de acontecer esse conselho. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde veis? Respondeu Satanás, de rodear a terra e de passear por ela. E aí continua o diálogo. Então Satanás... E lá em Apocalipse 12 mostra que realmente ele nos acusa de dia e de noite. Aonde que ele nos acusa? Onde é que existe uma acusação? Num tribunal. Só que nós temos um advogado. Então existe um certo embate lá em cima, que a gente não vai entrar nesse mérito. Nós não vamos pirar, então será que... Agora você ter maturidade de entender que existe uma logística. Vamos lá, Apocalipse 12, que isso vai acontecer ainda, né? Que mostra... Porque ele está nas regiões celestiais, não está no inferno, como a gente aprendeu, já falou várias vezes. Mas Deus tem tudo sob controle, faz parte dos planos de Deus. É porque Deus não... Porque eu sou soberano e Senhor, eu acabo com tudo. Deus respeita as próprias regras que ele criou, porque ele é justo, ele é santo, ele é íntegro. Senão já tinha acabado. Se Deus acabasse com tudo, ele era o diabo, que era opressor. E Deus, não, eu criei, eu sou íntegro, eu vou até enviar meu filho e perdê-lo, eu vou fazer isso. Mas não vou avançar, não vou quebrar as regras. Se que Deus é santo, é isso. Ele é santo, não se corrompe. O Apocalipse 12, que nós vamos chegar ainda lá na frente e estudar ainda, fala aqui no versículo 7. Então houve guerra no céu. Então não está tendo essa guerra ainda não. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram mais, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então Satanás vai sair de lá um dia. E foi precipitado o grande dragão. Quem que é ele? A antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com eles. Agora só para a gente ganhar assim, no versículo 11. Vamos continuar lendo. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus acusava de dia e de noite. Então Satanás tem feito esse papel e vai lá e reclama. E tem uma cena curiosa que Satanás já fez isso no Velho Testamento com Jó e fez com Pedro também. Lá em Lucas, estamos vendo Lucas 22. Trinta e um. Jesus falou assim com Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Satanás pediu para Pedro ser provado onde? Da mesma maneira que ele fez com Jó. Só que Jesus rogou e intercedeu por Pedro onde? Aqui. Existe uma logística. Você vê que Satanás nos acusa de dia e de noite. Ele deve apresentar lá os seus argumentos. Na soberania de Deus, ele não prevalece. Pode ir. Satanás só vai onde Deus permite, como foi com Jó. Eu só estou mostrando que esse conselho existe e que Satanás ainda tem permissão, que um dia ele vai ser lançado fora. O dia que Jesus assumir a cadeira de juiz, aí acabou, ele vai ser lá, vai haver uma guerra no céu, porque vai chegar um grupo lá, nós vamos chegar lá, e vai ser lançado na terra ele e seus anjos. Então Satanás não está aqui hoje, não. Como Efésios 6 fala, está nas regiões celestiais. Então aqui a gente viu primeiro o conselho, aqui a gente viu
que o diabo tem acesso a esse conselho. Ele não faz parte, mas Deus permite ele aparecer lá, porque ainda as coisas não estão totalmente consumadas. Ainda está em processo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, está separando uma noiva, e quando a noiva estiver pronta, aí ele vai assumir aí. A noiva. Não toda a igreja, mas eu não vou entrar. Eu não vou polemizar, não, mas já entendeu isso aqui. A noiva estiver pronta, ele vai vir, que a gente chama os vencedores. Então agora, vamos ver então, o acusador de nossos irmãos. Esse é o papel do diabo. Ele apresenta argumentos lá, e Deus, na sua soberania, às vezes dá cordinha para ele, só para ele achar que ele tem razão, mas para ensinar quem está sendo acusado, igual Jó foi ensinado, foi provado e foi edificado, e a vida de Jó, 4.000 anos depois, nos ensina até hoje. O diabo achou que estava ganhando, Deus já estava olhando lá na frente. O Renatinho já está falando nesse estudo aqui hoje, que o Jó vai ser um meio de eu aprender a ensinar para os meus irmãos. Vê que Deus é muito maior que um acusador de nosso irmão. Então eu não tenho que ter medo do diabo. Eu tenho que ter medo de mim mesmo. O diabo só acusa se ele tiver alguma coisa aqui em mim. Por isso, quando Jesus, em João, fala assim: eis que é expulso o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O diabo não tinha argumento nenhum. E assim é conosco. Se ele vê que a Ju está mortinha por dentro, o ego dela, ele vai apresentar que argumento aqui. Ou que tentação que ele vai apresentar para ela. Então a nossa maior luta não é com o diabo, é comigo mesmo. Só que se eu estiver muito vivo, o diabo está cheio de ferramentas para trabalhar. Então a maior guerra espiritual que essa igreja gosta de fazer curso, palestra, a maior batalha espiritual é você morrer na cruz. É assim que Jesus venceu o diabo e é assim que a gente vence ele também. Estou morrendo. Não tem nenhuma estratégia de amarrar não sei aonde, de fazer aquilo. Guerra espiritual é aqui dentro, não é lá em cima. Lá em cima é só o reflexo do que está aqui dentro. É bom porque a gente já viveu uma época na igreja, né, que era muito místico, né? Já queimamos disco, já queimamos roupa, já ungimos parede, já ungimos cama, já rodeamos Belo Horizonte com ônibus, já oramos em cemitério. O problema está aqui dentro. Enfim, mas serviu de aprendizado. Então agora vamos ver algumas partes na Bíblia que a gente vê a ação desse conselho. A Bíblia chama de exército celestial. Para mim, um dos mais fantásticos é 1 Reis 22. Esse é bem claro. Eu esqueci que eu ia marcar na minha Bíblia os versículos principais, porque é grande, mas eu vou tentar achar aqui. 1 Reis 22. Deixa eu só falar o contexto aqui, porque são 3 capítulos para entender isso aqui. Acabe foi aquele rei de Israel que casou com Jezabel. Jezabel era uma rainha de uma nação pagã. É como se ele tivesse casado com uma satanista. E ela começou a governar Israel através de Acabe. Ele foi um rei passivo. E Deus levantou Elias para confrontá-lo e ele não obedeceu. Deus falou que ele ia morrer, como sentença da sua desobediência e não converteu dos seus maus caminhos. Ele ia morrer, e fala como é que ele ia morrer lá, que ia ser mordido pelos cães, eu não lembro não. Então eu tinha dado essa sentença para ele. E aí aparece um profeta que chama Micaías, que vai ter com Acabe. Vamos ler aqui no versículo. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. Vamos ler a partir do 13. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Então, falou, e o que você vai falar com Acabe lá? Fala coisa boa. Micaías, porém, disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso eu farei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Esse rei que é Acabe. E o rei lhe disse: quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm pastor. Torne cada um em paz para a sua casa. Disse o rei de Israel a Jeosafá:
Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Aí Micaías prosseguiu. Por que ele falou isso? Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Micaías também viu esse conselho. E o Senhor perguntou, quem irá a Acabe a subir para que caia em Ramaote Gileade? Está perguntando ao exército celestial, lá no conselho dele. E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, um anjo, e apresentou-se diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor, tu induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Então aqui é uma cena que Micaías viu, o conselho de Deus reunindo. Como é que seria a sentença para Acabe? Um dizia de uma maneira, outro dizia de outra, até que um deles falou, já sei como é que nós vamos fazer. Eu vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. Que o profeta ia falar aquilo que o Acabe queria. E Deus falou, então vai que vai ser assim, você vai ser bem sucedido. E o Acabe ouviu o falso profeta, foi a essa cidade com esse nome aqui, foi lá e morreu. E a sentença que foi profetizada antes foi executada. Então, isso aqui é uma clara cena de um profeta que viu o conselho se reunindo e Deus falando, como é que nós vamos fazer isso aqui? Como é que nós vamos dar cabo de Acabe? Porque ele tinha desobedecido a Deus, ele tinha levantado Elias, ele não obedeceu, e foi dessa maneira aqui. Então, Micaías teve esse privilégio de ver esse conselho sendo reunido, que a gente leu nos Salmos, e que o João está vendo aqui no Apocalipse 4. Uma outra parte está em Daniel, quando Nabucodonosor também recebe uma sentença. Vamos ler lá. Aqui. Daniel 4. Deixa eu ver essa hora. Aqui o contexto é que Nabucodonosor teve um sonho, ele viu uma árvore subir no meio da terra, depois essa árvore era derribada. Se referia a ele. E aqui ele estava contando o sonho. No versículo 13 fala assim, então, nas visões que estive deitado na minha cama, observei e vi claramente diante de mim um sentinela, um vigilante, um santo anjo que descia do céu. Aí no versículo 17, esse santo anjo dá uma sentença. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Minha versão fala assim, os seres angelicais declaram o veredito. E no 23, e tu, ó majestade, viste também um sentinela, o ser angelical que descia do céu e ordenava, derrubai a árvore e destruía, que é Nabucodonosor. Porém, deixai a terra o resto do tronco com as raízes. Então, eu estou mostrando aqui, não sei se na sua versão fala sentinela também, né? 13, 19 e 23. Daniel 4, 13, 19 e 23. Vigia a sentinela. Guardião. Aqui fala assim. Então, aqui, a sentença que Nabucodonosor recebeu de Deus, que depois ele ficou 7 anos comendo com os bois, igual um mendigo, foi decretada por um anjo, um sentinela. De onde que veio essa sentença? Desse conselho. Eu estou mostrando aqui o conselho em ação. Ele viu um santo anjo e a gente falou: essa vai ser derrubada, você vai comer com os bois capim durante 7 anos, porque não exaltou o Deus dos céus. Então, uma resolução desse conselho também, Nabucodonosor sofreu ela. E em Gênesis 18, 20, aí eu vou só relembrar aqui. Lá está escrito assim, que o clamor de Sodoma, Deus fala, subiu até mim. Desçamos e vejamos o que está acontecendo naquela cidade. Está no plural. Clamor de quem? Não é das pessoas, não. Que os próprios anjos também apresentam relato para Deus no que está acontecendo aqui.
Existe essa interação. Deus precisa? Não, mas Deus escolheu fazer assim, porque ele também tem um plano com os anjos. O anjo não fica lá cantando para Deus de branco, né? Chupando uva, como o Delcio diz, não. Então lá que um clamor chegou para Deus. Não foi de Sodoma, que ninguém lá temia a Deus. Não precisava destruí-la, só Jó. E Deus desçamos, é, no capítulo, lá na Torre de Babel também, Deus fala, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Deus vai com o seu conselho, porque é através dele que Deus executa. Ele fala, confundamos a sua língua. É a trindade. Não, Deus não está falando com ele mesmo. É porque esse tema, esse assunto, essa interpretação não foi eu que inventei, que mais um tema se perdeu na Bíblia. Tem irmãos do século XIX que nem tinham o Google, sabiam muito grego e hebraico, e Deus abençoe eles demais com esse tipo de revelação, que a gente que abre e entende um pouco melhor as coisas que acontecem aí para cima. E naquele texto que a gente viu quando nós estudamos sobre a ira, ano passado, fala desse aconselho também. Vamos só relembrar lá, que é um texto difícil que a gente pula assim e não entende. Só lembra do dízimo no texto, né? Das ofertas. Mateus 5, Gênesis 18, 20, 11 do 5 ao 7, que é o episódio de Sodoma e Gomorra e o episódio da Torre de Babel. Mateus 5, só para lembrar que a gente já estudou aqui. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Então, essa segunda parte, a gente se lembra que a gente estudou, são 3 níveis de afronta contra o irmão: encolerizar, raca, que significa desprezar, ser indiferente, e o tolo aqui é a rebeldia, é o ódio, o desejo do irmão, ou seja, vai para o inferno. Então, esse sinédrio aqui não é um sinédrio humano. A gente não é sujeito a nenhum sinédrio humano. Nós vimos lá semana passada, e como a gente viu exemplos aqui, dependendo, no julgamento de Deus, há uma sentença. Não está escrito lá no texto da ceia que por causa de comer a ceia indignamente, participar indignamente do corpo de Cristo, há muitos fracos e doentes, até uns que dormem, porque há um julgamento de Deus constante sobre nós. E se for muito grave, Deus leva, assim como Ananias e Safira. Então esse aqui é só para mostrar. Eu lembro, a gente já estudamos isso no detalhe, mas só para mostrar que aqui também é esse conselho. Que existe ali uma logística de Deus para executar os seus planos para conosco. Então, o que está acontecendo no Apocalipse 4 é a última reunião do Conselho de Deus. Eu sei que há muita novidade aqui, né? Mas não foi eu que inventei, tem livros falando, irmãos que às vezes explicam melhor que eu, mas eu achei fantástico. Você vê como é que existe algo e como é que as culturas e as mitologias espelham isso. Não existe lá, por exemplo, na cultura grega o Monte Olimpo, que é onde os deuses principais se reúnem. Todas as culturas têm uns deuses principais, porque é um espelho do que alguém viu lá em cima e trouxe para cá, só que de maneira deturpada, né? Foi o que aconteceu em Babel. E aí todas as culturas começaram a ter isso. Então nós vamos ver os membros do conselho, Fabi. Deixa eu ver se dá tempo de falar. Dá tempo de falar mais um pouquinho. Então a gente viu que esse conselho está reunido aqui para uma última vez e nós vamos ver o porquê que ele está reunido. Nós já vimos então o que está acontecendo no Apocalipse 4, o onde, quando e o porquê. O que é essa reunião aqui? Deus está fazendo mais uma reunião com os seus principais. E quem participa dela, os principais são 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então aí, Fabi, você me perguntou quem são esses anjos. Deus, quando criou os céus e a terra ele criou os seres humanos, os peixes, os animais selvagens domésticos e as aves, resumindo. E nos céus ele criou também seres diferentes. Em Efésios 6:10 fala de uns e Colossenses também. É o texto da batalha espiritual, né?
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipe do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, onde? Nas regiões celestiais. E Colossenses 1:16, um pouquinho para frente aí. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Então por que tem isso aqui? Por causa de Jesus. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, olha os tronos aí, os 24. Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, em Jesus foi criada essa hierarquia aqui. Então, na Bíblia, a gente vê o que a gente chama de anjos, né? É mais do que anjos. Existe uma certa hierarquia de distinção de seres no mundo espiritual. Em Isaías aparece os serafins, mas tem alguns que falam serafins e querubins é o mesmo ser, só que com designação diferente. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas Isaías fala serafins e querubins. Os querubins são os 4 seres viventes que estão aí nessa cena. Tem tronos, nós vemos em Colossenses, que são os anciãos que sentam lá. Tem dominadores ou domínios, potestades, príncipes, arcanjos, anjos e os sentinelas que a gente leu lá em Daniel. Então, Deus administra a sua criação através de uma hierarquia bem organizada com funções, que ele dá algumas pistas só aqui na Bíblia. Só que a gente aprendeu que é só anjo com asa e que fica cantando para Deus. Não, existe uma hierarquia. E aí eu vou levantar uma polêmica, só rapidinho, porque no livro de Enoque, que eu sei que não está na Bíblia, aqueles que desceram nos dias de Noé foram chamados de sentinelas e fala que foram 200 no Monte Hermon. Só um detalhe. Mas existe então essa criação aí. E nós estamos falando aqui de dois tipos de seres. Os seres viventes, que são querubins. Como é que eu sei que são querubins? Porque lá em Ezequiel fala dos mesmos seres viventes, lá eles são chamados de querubins. E dos tronos, Deus não criou só a poltrona. Criou os seres que sentam nos tronos. A Bíblia chama de anciãos. E nós vamos ver o que é os anciãos. Então, os 4 seres viventes, Isaías 6 e Ezequiel 1, fala sobre eles. Depois vocês leem lá com detalhes que Isaías e Ezequiel foram e tiveram a mesma visão de João no capítulo 4, só que com circunstâncias e motivos diferentes. E o engraçado é que tanto em Isaías e em Ezequiel, logo depois da visão, vem uma sentença, um juízo sobre o povo de Israel. Assim como o Apocalipse 4 vai vir uma sentença, um juízo sobre toda a terra. Que, na verdade, sobre toda a criação. Anjos, homens, igreja, gentio e judeus. E nós vamos ver mais para frente. Eles se reúnem para dar uma sentença final. Assim, Isaías e Ezequiel, eles vêm, são profetas levantados, que veio essa reunião, Deus, o Estado de Israel estava corrupto e sai uma sentença ali. Toda vez que eles veem, acontece essa reunião, uma sentença sai dali. Aí depois lê com calma lá, que tem bastante detalhes. E aí, são seres viventes, são um ser específico. Eles têm uma aparência diferente, falar que são rosto de homem, de boi, de leão e de águia. Mas tanto Ezequiel quanto João fala, tem uma aparência, parece com isso, o que ele consegue descrever. Aí eu vou usar uma figura aqui para a gente entender. Quem lembra dos Thundercats? Só para a gente poder entender mais ou menos. É um ser que Thundercats é gatos do trovão. Sempre tem uma referência a alguma coisa lá de cima. Só para a gente tentar entender que é esse tipo de ser. Aí ele fala assim, eles são seres, são. Tem um significado? Tem, porque fala aqui em Colossenses que foram criados por Jesus e para Jesus. Então, alguns dizem assim, eu também entendo assim, por que leão? Porque leão é o rei da selva, é o rei dos animais selvagens. Então ele aponta para o reinado de Jesus, que é o que o Evangelho de Mateus traz. Jesus como rei. A expressão o reino dos céus é semelhante a, se eu não me engano, só aparece em Mateus. Mas ela aparece muito em Mateus. O reino dos céus é semelhante a, porque apresenta Jesus como rei. O boi
como servo. Jesus foi oferecido como um cordeiro. O boi está sempre servindo, então ele aponta para Jesus que serviu e se ofereceu como sacrifício. E nos diz que o livro de Marcos apresenta Jesus como servo. Jesus como homem, né? Tem um dos seres viventes, tem o rosto como de homem. Mostra a humanidade de Jesus. Ele abriu mão dos céus e se tornou-se um homem para morrer por nós. Então apronta, Jesus se tornou igual a nós. E a águia aponta para a divindade. Então a humanidade de Jesus nos diz que o livro de Lucas dá ênfase à humanidade de Jesus. E a águia, como ela é nos céus, ela voa lá, aponta para a divindade de Jesus. E João apresenta muito isso. João é um dos evangelhos mais diferentes dos outros três. Você vê que é bem diferente do que está escrito lá. Mostra muito Jesus quando em comunhão com o Pai e aponta para a divindade de Jesus. E Deus, na sua didática, por que escreveu 4 evangelhos? Porque ele queria mostrar várias faces dele mesmo. De rei, de servo. E para ser mais de uma testemunha. Aqui tem mais de uma testemunha do que eu estou falando aqui. Se for 2, 3, vai ter mais peso a palavra de 2, 4 pessoas do que de uma só. Isso é a didática de Deus ao escolher 4 evangelhos, para mostrar várias faces dele. E assim a gente aprender. Então, os seres viventes são seres mesmo, que têm essa aparência diferente e tem esse significado. Por que tem essa aparência? Uns entendem assim e eu também acho que faz sentido. E para terminar, nós vamos falar dos tronos, os anciãos, que tem uma linha de pensamento que eu não concordo, que fala que os anciãos são os judeus e a igreja, 12, diz que é 12 e 12, né? A Bíblia não dá margem para isso, é pura imaginação, porque tem dificuldade de entender que existe seres lá em cima fazendo alguma coisa. Outros falam que são o povo redimido de Deus ou que é a noiva. Não tem nada a ver. Você vê que os anjos, os 24, eles participam do desenvolvimento do Apocalipse, que eu vou mostrar aqui agora. Então eles são governantes, como nós já falamos aqui, eles administram. Que a palavra ancião, como está escrito lá em 2 Timóteo, fala que os anciões governam a igreja. O ancião no mundo oriental, ele tem a ver muito mais com a governança do que uma pessoa velha. Eu li lá num livro do Lang, que ele fala que a palavra sheik em árabe, né, o sheik, ele governa uma tribo. Mas não necessariamente ele é uma pessoa velha. Que ancião remete a uma pessoa que está governando, liderando alguma coisa. E é que os anciãos estão governando juntamente com Deus, administrando o universo. Então eles são governantes, administradores. Os planos de Deus são executados por eles. Assim vai tendo uma cadeia. Assim como Deus, nos seus planos, nos escolheu nós para executarmos aqui na Terra, então é assim. E eles também são sacerdotes, mediadores. Então está tudo em Apocalipse, aí se faz de ler. Nós vamos ver várias ações deles aqui, que mostram que eles também estão ministrando sobre nós. Não fala que os anjos são espíritos ministradores enviados àqueles que hão de herdar a salvação. Então eles estão ministrando alguma coisa a nós. Está escrito em Hebreus. Então vamos ler aqui em Apocalipse 4. Vou ler no versículo 10. Eu vou ler algumas passagens que eles são citados no Apocalipse. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelo século dos séculos, e lançavam as suas coroas dizendo diante do trono. Então eles adoram a Deus, por isso que eles são sacerdotes. No 5:8, aí nós vamos estudar nas próximas reuniões do Apocalipse 5. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que são essas taças de ouro cheias de incenso? As orações dos santos. Lembra que eu falei das orações chegam no conselho? E quem está com essas taças? Essas orações? Os anciãos. Existe uma logística. Eu não estou orando para anjo, é para continuar orando do mesmo jeito que a gente ora. Só para entender que é uma coisa mais sofisticada que Deus criou. Mais bonita. No 8:3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono.
Agora no 11:17. 16. Você vê que eles estão participando de todo o desenvolvimento do Apocalipse. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graça te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Sétima trombeta. No 14:3. Aqui fala de um grupo que chegou lá no Monte Sião, e chegou nesse conselho, e fala assim: E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e diante dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Então esses 144.000 vão cantar diante desses 24 anciãos. Só estou mostrando que eles estão presentes aí durante todo o livro de Apocalipse. Uma coisa que eu vou falar lá na frente, que eu vou falar agora só para a gente estar no contexto, quem convoca os 4 cavaleiros do Apocalipse são os seres viventes. É lógico que quem abriu o livro foi Jesus. Mas quando a gente foi estudar, fala assim, e um dos seres viventes disse, vem, e eis que surgiu um cavalo. Então os anjos executam as ordens, o que Deus decide lá em cima. É mostrar que esse concílio aqui está reunindo, vai determinar o que está acontecendo no livro do Apocalipse. E eles são profetas também por quê? Porque eles conhecem a vontade de Deus. Olha como é que eles reconhecem o plano de Deus no versículo 9 e 10 do 5 que a gente leu aqui. Apocalipse 5, 9. Falando dos 24, e cantavam um novo canto dizendo, digno és de tomar o livro. Falando com Jesus, mas nós vamos estudar isso ainda. E abriram os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então eles estão reconhecendo que Jesus fez foi válido, nós vamos ver mais para frente como é que isso tem importância, e que nós também fomos feitos reino e sacerdotes no lugar deles. Eles, por profeta, no sentido de conhecer a vontade de Deus, e é eles que estão comunicando a João certas coisas no Apocalipse. Por isso que eles são os profetas. E como eu coloquei ali, não são pessoas redimidas, não é a igreja, os judeus e a noiva. Respondi sua pergunta, Fábio? É um ser, chama ancião. Já é uma pessoa velha, não. É uma pessoa que tem uma autoridade maior que outras, tem experiência maior, tem uma capacidade maior. Assim como no exército existe o general, o coronel, o major, esqueci, capitão, tenente, sargento, soldado. Que talvez isso seja um espelho lá de cima. Tudo aqui, ninguém cria nada do nada. Alguém teve inspiração de algum lugar, ou do mal ou do bem. Ninguém cria do nada. Quem cria do nada é só Deus. O próprio diabo, para executar suas ações, copia Deus. Por exemplo, na maçonaria, no satanismo, tem nascer de novo também. Tem um ritual de nascer de novo. Da onde que ele tirou isso? Tem sangue, tem que oferecer sangue. Da onde que ele tirou isso? Então ninguém cria nada do nada. Você vê desenho, filme, alguém teve inspiração e tem alguma referência em algum lugar lá em cima. Esses desenhos de magia. Aí você vai ligando umas coisas com a outra. O cara é criativo. Quem cria do nada é Deus. Você tem alguma referência para criar. Ainda que pareça inédita, pode ser parecer mesmo, mas um pouquinho de referência você tem. É assim as coisas no mundo espiritual. Então, o que eu queria falar hoje era sobre o conselho de Deus. Não sei se eu consegui deixar claro, porque é um assunto novo, pouco falado. Não foi eu que inventei, que criei, quem sou eu, mas eu aprendi, estudei, tem livros que depois eu indico. E aí as coisas de Deus, para mim, abrem mais e fazem mais sentido muitas partes da Bíblia que a gente lia e passava direto, e é só isso mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção é a oração. É mais sério orar, é mais precioso orar. Eu assento ali. Eu estou orando, é para Deus que eu estou orando, mas a minha voz é orando para Deus e o que eu peço ali é considerado. E tem vários exemplos. Moisés, Deus falou que ia matar todos eles, povo rebelde. Aí Deus falou, eu vou matar todo esse povo e vou continuar com você, Moisés. Deus falou isso, eu vou continuar com você. A gente mata e eu continuo com você. Você é descendente de Abraão. Aí Moisés orou e Deus considerou a opinião dele. Tem aquele rei, acho que chama Ezequias, que queria
que ia morrer e ele pede a Deus mais 15 anos. Ele teve mais 15 anos de vida. E outras partes na Bíblia. Então, quando ele fala que a gente tem que orar, porque a nossa oração é considerada lá em cima. E não só para ser a voz ouvida lá em cima, para a gente ouvir o que Deus tem a falar para nós, o que é decidido nesse conselho. Coisa que ele cobrou dos profetas lá em Jeremias. Quem que compareceu aqui? Talvez não. É por isso que tem muito falso profeta hoje. Eles comparecem pouco ao conselho de Deus, têm pouca vida com Deus, e sai falando assim, assim diz o Senhor, e Deus me deu essa revelação. Será que foi Deus mesmo? Ou como está escrito lá em Jeremias, eles mesmos enviam a si mesmos e falam o que está no seu coração. Isso é muito atual. Então, um motivo das falsos profetas ou do engano é que temos comparecido pouco ao conselho do Senhor. E traduzindo para uma maneira mais prática e mais real, comparecer ao conselho do Senhor é orar. É o que Jesus entra no teu aposento e ora a teu Pai no secreto. Isso é bonito, minha voz. Estou sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O Renatinho falou isso aqui. E aí? Eu não sei que hora que vai ser, como é que é, só estou dando uma maneira de enriquecer o processo da oração. Deus considera o que eu falo. Pode ser coisa pequena, oh Deus, eu quero viajar. Ou Deus, eu quero ser um missionário. Ele considera coisas pequenas e grandes. O que importa não é, às vezes, o objetivo da oração, é o caminho até o objetivo. Porque é nesse caminho que você amadurece, que você aprende a confiar em Deus. Que o Deus fazer o que eu quero, se for da vontade dele, é muito simples. Mas depende do tempo e do processo que eu vou passar para chegar até lá. Então é isso, eu esqueci da água hoje. Quer falar aí, pai, que você está lendo? Não. O Senhor de dizer, eu vou chegar lá, que o Daniel, vou chegar lá, o Daniel 7, que acontece em Daniel 7, é o mesmo no Apocalipse 4. O Daniel viu em Daniel 7, eu vou falar ainda, é o que João viu, em Apocalipse 4. É o mesmo paralelo. Lá falou ancião de dias, fala que foram postos tronos e fala o motivo que foi posto. Mas aí nós vamos chegar lá, estou indo devagarinho, porque a gente aproveitar o máximo do Apocalipse, né? Nós estamos em duas reuniões para o Apocalipse 4. Aí semana que vem nós vamos para o Apocalipse 5. Que nesses detalhes a gente aborda outros temas. Eu falei de oração, falei um pouquinho de guerra espiritual. E aí nós vamos aprendendo aí. É isso? Boa. Então tá. Se alguém quiser falar alguma coisa, não cale-se para sempre, não. Fala semana que vem. Vamos orar? Deus Pai, obrigado